Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero mostrar como você consegue criar uma animação dentro do Power BI. Então, o seu dashboard, o seu relatório, alguns gráficos você consegue criar uma animação ao longo do tempo para mostrar a variação e o comportamento dos seus dados ao longo do tempo. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se sim, curtam aqui, se inscrevam no nosso canal, deixem comentários para a gente poder saber se vocês estão gostando do conteúdo, perguntas, sugestões, para nós possamos sempre estar aprimorando, sempre inovando e trazendo para vocês um conteúdo de qualidade. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Muito bem, meus amigos, muito bem. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, eu estou utilizando hoje a base de dados que é a Contoso Sales. Eu já tinha usado essa base de dados em alguns outros vídeos. É uma base de dados gratuita, né, como um exemplo, didática, que a Microsoft disponibiliza. Eu vou postar o link aqui para vocês, depois vocês podem baixar, brincar com ela também. Essa base de dados é legal, ela tem várias tabelas, como vocês podem ver do meu lado direito, né? Tabela de calendário, vendas, está tudo em inglês, né? Mas dá para se virar bem aqui, não está muito difícil não. Categoria dos produtos, canais de venda, geografia aqui, né? Onde foram vendidos os produtos, etc. O que eu quero mostrar é como você consegue criar animações em alguns visuais dentro do Power BI que dá um efeito assim muito legal para o usuário do seu dashboard, dos seus relatórios. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma coluna para poder fazer essa animação ao longo de cada trimestre. Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Na minha tabela calendário, eu vou vir aqui do meu lado esquerdo, mostrar aqui a exibição de dados. Então quando eu tenho selecionado a tabela calendário, eu vejo que eu tenho as datas, eu tenho o nome do mês, dia da semana, ano, lá, quarter, que é trimestre em inglês, né? O número do mês e o dia. Né? Mas o que eu quero fazer, porque essa coluna quarter aqui, ela só vai de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. São 4 trimestres no ano. Eu quero que ela vá com cada ano, cada trimestre. Então lá, 2011, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. 2012, primeiro trimestre. Eu quero que ele vá fazendo essa animação ao longo do tempo. Para isso eu vou criar uma coluna aqui e concatenar essas duas juntas. Ano e trimestre juntas. Fazer uma coluna só com a informação dessas duas colunas juntas. Então como que eu faço isso? Aqui nessa visualização aqui, exibição de dados, ó, eu vou clicar aqui em nova coluna. E aí ele vai abrir minha formulazinha de DAX aqui. E eu vou digitar a fórmula para criar essa nova coluna. Bem fácil, como uma fórmula de concatenação no Excel lá, não tem muito segredo aqui não. Então eu vou chamar isso aqui de trimestre. Você tem que usar o símbolo de igual e vai dizer para o Power BI, né, o DAX, qual é a fórmula que você vai utilizar. Nesse caso eu quero usar a coluna year, olha lá. Quando você começa a digitar, ele já traz algumas colunas que tem esse nome. Veja que a coluna que eu quero aqui, ó, o nome dela é year, então é essa que eu estou trazendo. Vou usar aquele comercial. Eu vou adicionar aqui um traço T, para não ser só número lá. E vou adicionar um outro comercial. E agora, qual que é o nome daquela coluna ali, que tem o trimestre, o número do trimestre. Ops. Quarter. Esse aqui, ó. Quarter of the year. Ó. Dá um Enter. E olha o que ele fez. Ó. Então, eu concatenei, juntei três informações, três elementos. Primeiro, a coluna ano, que está lá, 2005, ó, mais tracinho T, eu adicionei manualmente, mais o número do trimestre, ó, então 2005, traço T3. E aí, assim, logicamente, quando eu for fazer a evolução, ele vai fazer T3, T4, 2006, T1, T2, T3, T4, e assim por diante. Vocês vão ver isso quando a gente for fazer a animação, mas é importante criar essa coluna e concatenar os dois, se você quer, nesse caso, fazer a animação dessa forma. Então, eu vou voltar aqui na minha exibição do relatório, né, no meu dashboard aqui. Vou colapsar aqui essa linha de filtros. E eu vou adicionar, então, a visualização que... Vou mostrar duas formas para vocês fazerem isso, tá bom? Primeira é utilizando essa visualização aqui de gráfico de dispersão. Ela tem uma função nativa para fazer a animação. E depois eu vou mostrar uma outra que é um slicer que faz a animação para você. Então, eu vou clicar aqui para adicionar esse gráfico de dispersão. Em inglês é o scatter plot. Vou abrir aqui para ficar grande e você poder enxergar bem. Então, o que é esse scatter plot? É uma matriz 2x2 para você poder identificar a tendência nos seus dados, outliers, tem várias funções desse gráfico aí. Para esse exercício, o que eu quero ver? Eu quero ver, para os meus produtos, para as categorias de produtos que eu vendo, o desconto médio que eu dou, como que isso afeta a quantidade de produtos que eu vendo. Tá bom? Veja só, então eu tenho um produto que eu dou $50 de desconto médio,
e aí vendo 1.000 unidades. Se eu der $70 de desconto médio, vendeu 1.200, vendeu 1.300, ou não alterou a quantidade de produtos que eu vendo. Então isso vai me ajudar a entender o que está acontecendo, o comportamento do meu cliente, e eu quero ver essa animação ao longo do tempo para as categorias de produto que eu tenho. Tá? Então, aqui nos campos para essa visualização, você tem lá os valores, eixo X, eixo Y e a legenda. Né? Então, eu vou colocar aqui no meu eixo X. Cadê você aqui? Ó? Vendas. Então, eu vou pôr lá. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. No meu eixo X, então, eu quero colocar aqui Discount Amount. Esse é o meu eixo X. Tá? E quando eu clico na setinha, ele mostra que está somando os valores. Eu não quero o valor médio, ou seja, a média de desconto por produto. Tá? Isso aqui está em inglês, então são dólares, $50, $60, etc. E no eixo Y, que eu quero ver então a quantidade de produtos que eu vendi. Aqui é a soma mesmo. Né? E só tem uma bolinha azulzinha aqui, porque eu quero quebrar isso aí por categorias. Então eu vou lá na tabela categoria de produto, ó, vou clicar e arrastar ela aqui para a legenda. Ó. E aí ele quebrou em várias categorias de produtos, que aqui em cima tem a legenda, ó. Áudio, câmera, cell phones, computadores, música, TV e áudio. E essas bolhas estão pequenininhas aqui, ó. Eu posso mudar o tamanho das bolhas, nesse caso eu vou selecionar aqui, ó, o Sales Amount, que é a receita bruta que eu tive com esses produtos. Tá? Então ele criou esse gráfico, quando você leva o mouse aqui nessa bolha amarela, por exemplo, vamos analisar isso aqui rapidinho. Então ele está mostrando para a minha categoria computadores, ó, o valor médio de desconto que eu dei foram o quê? $57. Né? E eu vendi quantos? 10 milhões de computadores, um total de 3 bilhões de dólares. Tá? Se eu peguei as vírgulas, os pontos certos ali. Mas só para você entender o que está acontecendo aqui. Né? E as categorias diferentes têm comportamentos diferentes. Né? Olha esses produtos aqui. Áudio e música. Ó. Tem pouquíssimo desconto que a gente dá para eles. Ó, desconto médio de $20. E vende-se menos quantidade também do que as outras categorias. Tá bom? Como é que eu posso ver uma animação de como essas bolhas andam para lá e para cá ao longo do tempo? Esse gráfico, nativamente, ele tem esse cara aqui chamado eixo de reprodução. Né? E aqui dentro eu vou colocar aquela coluna trimestre que nós criamos lá. Então está aqui na minha tabela calendário, ó, coluna trimestre, vou clicar e arrastar aqui para o eixo de reprodução. E ele vai automaticamente adicionar aqui embaixo um playerzinho para mim, com o botão play mesmo, e mostrando todos os pontos de dados que eu tenho, desde lá do trimestre 1 de 2011 até o trimestre 4 de 2013. Ó. Ele mostra aqui em cima para qual que a gente está olhando estaticamente nesse momento. Mas quando eu clico no botão play, ó, a mágica acontece, olha o que ele faz. Ó. Então ele está andando aqui, ó, ao longo do tempo, como que essas bolhas estão se comportando para lá e para cá. Como que o meu desconto médio está afetando a quantidade de produtos que eu estou vendendo nessas categorias ao longo do tempo. E uma coisa legal é que quando eu clico numa dessas bolhas, ó, ele mostra como que essa bolha andou para lá e para cá ao longo do tempo. Tá? Então, nesse exemplo, vamos fazer uma análise rapidinho. Esse produto aqui, computadores. Então, veja que ele teve uma variação muito grande horizontal, ou seja, o eixo X quem que é? Média de desconto. Então, ao longo dos anos, ao longo dos trimestres, eu tive uma variação muito grande no meu desconto médio. Então, foi lá desde $115, desculpa, foi desde $12 no trimestre 2 até $115 aqui no trimestre 4 de 2013. Então teve uma grande variação ali no valor médio do desconto que eu estou dando. Tá? Eu tenho que ver qual que é o preço médio também, enfim, para entender isso aí. Mas teve uma grande variação, porém a quantidade de produtos, talvez não teve uma variação tão grande quanto eu esperava. Né? Variou aqui desde 701 mil produtos até 1 milhão de produtos. Variou ali 300 mil, 40%. Né? Então, talvez foi muito, talvez não. Eu tenho que entender as minhas categorias dos meus produtos. Mas veja que nessa análise dá para facilmente a gente ver essa variação. Uma outra coisa que dá para a gente ver aqui, ó, quais trimestres que tiveram o menor desconto médio. Ó, 2011, trimestre 2, 2013, trimestre 2, 2012, trimestre 2. Então, o segundo trimestre, claramente, é o trimestre que a gente dá menos desconto nos nossos produtos. Talvez nosso produto tenha uma sazonalidade, né, muito específica, e o segundo trimestre não é o segundo trimestre que tem muitas promoções. Né? E o que tem mais desconto, eu vou chutar aqui, que é o trimestre 4. Ó, trimestre 4, trimestre 4.
Ó, trimestre 4. Por quê? É época de festas, né? Época de Black Friday, época de Natal. Então, os produtos têm um desconto muito maior. E isso aqui só está confirmando aquilo que eu já imaginava. Né? Se eu clicar em outro produto aqui, ó, como por exemplo esse aqui é celulares, ó, veja que ele tem um comportamento bem diferente. A variação horizontal é menor, ou seja, o desconto ao longo do ano que eu dou médio não é tão grande a variação quanto computadores. E a quantidade varia muito, né, de celulares que eu vendo ao longo do ano. Olha esse aqui, ó. Primeiro trimestre do ano, quarto trimestre do ano. Desculpa. Ó, terceiro trimestre, um número de venda, uma venda altíssima, apesar de não ser o período que teve o maior desconto médio. Então, talvez vou analisar esse trimestre por que foi tão bem sucedido. Né? Mas veja que essas categorias não têm o mesmo comportamento. Então, essa animação me ajuda a enxergar isso aí. Você pode fazer isso por vendedor, por região, por várias outras coisas. Né? E quando eu tenho uma categoria selecionada, quando eu dou um play, olha lá, ele vai mostrando o tracejado só dessa categoria e com as outras andando junto com ela. Né? Então, é uma animação muito legal, que adiciona valor muito bom para o dashboard, se você usar ele sabiamente, né? E essa visualização é legal porque tem essa função aqui nativamente. Tá bom? Eu vou mostrar agora como você pode fazer isso, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou mostrar como você pode fazer isso para outros gráficos. Tá? Tem uma função aqui, um slicer muito específico, que te ajuda a filtrar outras visualizações ao longo do tempo, mais ou menos como nós fizemos isso aqui. Então vamos dizer, por exemplo, que eu quero adicionar aqui um gráfico de rosca, né? Ou um gráfico de pizza. Espero que não me esteja com fome aí. Piadinha de tiozão. Mas vamos lá, eu quero adicionar aqui esse gráfico aqui de rosca, tá? E eu vou adicionar aqui, vamos lá, eu quero ver as minhas vendas por país. Então vou adicionar aqui na legenda o nome dos meus países e sales amount nos valores. Ó. Tá filtrado porque está selecionado aqui. Deixa eu clicar fora, beleza. Então ele mostra que Estados Unidos teve o maior volume de vendas do meu produto, China, Alemanha e etc. Tá? Agora, tem várias formas de você ver isso ao longo do tempo. Você pode pôr lá um gráfico de colunas, pode ser um gráfico de linhas, mas e se eu quiser ver esse gráfico de rosca, como ele se mudou, comportou ali ao longo do tempo? Dá para fazer isso? Dá. Veja que esse gráfico de rosca, ele não tem nativamente ali aquele eixo de reprodução. Tá? Poxa, como é que eu faço isso? Então, tem uma visualização específica que não está aqui nativa no Power BI, mas que você vai baixar lá na loja de visualizações do Power BI. Ela já está aqui, ó, chama Play Access. Eu vou excluir ela aqui, ó, remover o visual. Deixa eu tirar ela daqui, só para mostrar para vocês como que você baixa. Então, essas visualizações são nativas. Se você clicar nesse reticências, ó, obter mais visuais, tá vendo? Você tem que estar logado na sua conta do Power BI, tem que ser uma conta corporativa, né, ou de... não pode ser @gmail, tem que ser o seu domínio da sua empresa ou da escola que você está estudando, e aí você vai ter acesso a isso daqui, mas tem que estar logado, tá bom? E aí você vai pesquisar aqui, então, ó, Play Access, né, Play Access. Ó, essa visualização aqui, ó, veja que ela tem o símbolozinho azulzinho ali, né, mostrando que certificado pelo Power BI, então te dá mais segurança para baixar esse tipo de visualização. Essa loja são visualizações desenvolvidas por desenvolvedores independentes. Né? Tem muita coisa boa aqui, mas tem algumas aí que, enfim, não são tão boas assim. Vamos usar essa aqui, então vou clicar aqui em adicionar. Ó. Ele vai trazer então aquela visualização aqui para o meu hall de visualizações no Power BI. Tá? Então eu vou adicionar ela aqui. Ó, veja que é uma visualização como qualquer outra no Power BI. Vou colocar aqui embaixo. E ela só requer um campo só. Quem que é esse campo? É o campo temporal, né? No nosso caso, ao trimestre, a coluna trimestre que nós criamos, que vai me ajudar a visualizar, ele vai fazer esse filtro ao longo de todos os trimestres que tem no meu banco de dados, vai filtrar as minhas visualizações ao longo do tempo. Então, no campo, eu vou clicar e arrastar aquela coluna trimestre que nós criamos. Ó. Ele cria aqui o botãozinho Play, Stop, Próximo, né? Com o nome trimestre. E o que ele vai fazer? Eu vou dar play aqui, você vai ver o que vai acontecer. Ó. Vamos dar play. Opa, lá. Ele começou, ó, 2005, trimestre 4, e foi indo, ó, trimestre 2, 3. Só que veja que os meus dados aqui não estão sendo filtrados, está tudo aqui apagado, né? Por que está acontecendo isso? Porque a minha tabela calendário, ela começa lá em 2005. Mas eu só tenho dados a partir de 2011.
Então, quando eu filtro aqui 2005, 2006, minhas tabelas não vão mostrar dado nenhum. Olha lá, 2011 começou a aparecer dados, tá vendo? Então, eu tenho dados de 2011 até 2013. Se eu fosse analisar lá no meu banco de dados, eu saberia disso daí. Eu vou dar um stop aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vou filtrar essa visualização para só puxar os trimestres aonde eu tenho dados, 2011 a 2013. Então, eu vou expandir aqui essa coluninha de filtros, ó, com essa tabela selecionada. E eu vou adicionar aqui um filtro para ano. Ó. Eu vou colocar só nesse visual, você pode adicionar esse filtro para a página inteira, para todas as partes, mas eu vou adicionar só para esse visual aqui. Em vez de filtragem avançada, ó, para filtragem básica, eu vou selecionar então aqui, ó, 2011, 2012, 2013. Fechei. E agora quando eu dou play, ó, começou em 2011. Veja que o nosso gráfico de dispersão que está se comportando igualzinho se a gente tivesse dado play lá naquela barra nativa dele. Mas o meu gráfico aqui de rosca, veja que ele só está destacando a porçãozinha que aquele trimestre representa no todo. Né? Olha lá. Só uma porçãozinha. Né? E não é isso que eu quero. Eu quero ver o gráfico inteiro e ele se movimentando, as categorias se movimentando para lá e para cá ao longo do tempo. Então, como que eu faço isso? Você precisa editar como que essas duas visualizações estão conversando entre si. E como que eu faço isso? Está selecionado aqui esse filtro que nós acabamos de adicionar. Você vai vir aqui na aba Formato, Editar Interações. Ó. E quando você deixa ligado esse botão, veja que as outras visualizações apareceram alguns símbolos aqui no canto superior direito delas, em cima. Então, o que é isso? Isso é como que essa visualização selecionada está conversando com as outras visualizações no seu relatório. Então, por exemplo, aqui, ó, esse botãozinho aqui de proibido, ó, nenhum. O que significa esse nenhum? Que aquela visualização não vai interagir ou não vai filtrar nada nesse gráfico de rosca aqui. A opção que está selecionada qual que é? Realçar, que é essa que nós vimos. Ele mostra um pouquinho dentro do todo. E a terceira opção é essa aqui, ó, filtrar. É essa que eu quero. Cliquei nessa, vou desligar esse botãozinho aqui, ó, editar interações. E agora, quando eu der o play, olha lá que bonito. Ele começa a mudar, então, esse gráfico aqui de rosca para mim ao longo do tempo. A gente vê que os Estados Unidos ainda é o campeão do meu território de vendas, mas que outros países aqui estão se destacando mais ou menos dependendo do período que eu estou olhando. Né? E quando eu dou play, se eu apertar o pause, eu posso clicar nas setinhas para frente, para trás. Ó. E o legal disso o que é? Ele não só filtra uma visualização, ele filtra todas as visualizações, você pode ter uma animação para todas as visualizações. Né? Inclusive tabelas, por exemplo. Se eu quiser adicionar aqui uma tabela, vou adicionar aqui matriz, vou adicionar aqui ó, canais de vendas, quero ver aqui por dias da semana nas colunas, sales and marketing. Vou ter uma matrizinha aqui, ó, nos dias da semana para cada canal de venda e mesma coisa, né? Se eu der o play aqui agora, ó lá. Ele não só está filtrando o meu gráfico de rosca, mas a tabela. Todas as visualizações, como um filtro qualquer, como um slice qualquer, mas ele tem essa animação de fazer isso ao longo de um período de tempo que você estabelecer. Né? E aqui a gente usou trimestre, ó, mas se eu quiser fazer isso por ano, por exemplo, ó, eu posso fazer isso por ano. Ó, 2011, 2012, 2013 e assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma ferramenta muito legal dentro do Power BI. Essa visualização de distribuição tem isso nativamente, né? Mas essa outra função aqui, essa outra visualização aqui, né, chamada Play Axis, te dá a opção de fazer essa animação para outros visuais. E aí abre possibilidades para você agregar muito mais valor para o seu relatório. E claro, toma cuidado para não ficar animando coisas que não precisa ser animado. Mas, por exemplo, esse gráfico de distribuição é muito interessante. A gente teve alguns insights que talvez de outra forma nós não teríamos. Né? Então a animação não é só bonitinha de ver, mas te ajuda a fazer uma análise de dados mais aprofundada e entender como que os seus dados se comportaram, as tendências que tiveram os seus dados ao longo do tempo. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você tem algum comentário, alguma pergunta ou sugestão de vídeo que a gente pode fazer com Power BI, com análise de dados, por favor, coloque aqui embaixo, clica no curtir, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e fiquem atentos aqui para mais conteúdos que nós sempre estamos postando. Tá bom? Obrigadão!